Curso de Node.js, aula 3. Aqui tem um título sugestivo para a aula, né? A chave da felicidade para IS Node. Nós estamos usando o Node.js a princípio, dentro do servidor web IIS, para dar exemplos de robustez, tá? Isso tem algumas vantagens. Então, a chave da felicidade do IS Node está nos webconfig, um tipo de arquivo de configuração inventado aí pela Microsoft, né? É bom ter o seu ambiente sob controle, é bom ter uma parametrização. Vejamos aqui esse arquivo webconfig para a nossa aplicação que estava dando errado, do readfile, de leitura de arquivo. Nós fizemos propositalmente para que vocês vissem a dependência no IS Node desse arquivo, tá? O webconfig é um arquivo de configuração velho, já usado há muito tempo pela Microsoft no IS, tá? Então você tem aqui as seções, né? E dentro da seção System Web Server, nós colocamos aqui os renders, né? Praticamente, para você, seria o modo de MIME muito mais depurado, tá? Ou seja, aquele modo MIME de tipos de arquivos, né? Aqui você faz o patch, mantendo a aplicação sob segurança no argumento da Microsoft, indicando qual módulo ele vai usar e antecipando já que a Microsoft talvez vá fazer mais módulos à semelhança do Node.js. Lembrem-se da estratégia da Microsoft, provavelmente ela está querendo criar um novo padrão, né, ou desviar do padrão existente. O fato de ter uma IS API e IS Node já é o princípio desse propósito obscuro dela, né? Bem, aqui nós temos que fazer um add name, né, IS Node, o patch aqui, ó, ele vai acessar o readfile JS. Dessa forma, nós vamos resolver aquele problema nosso, tá? De leitura de arquivo que não dava certo sem o webconfig configurado corretamente. Então, aqui está o arquivo exemplo HTML que nós vamos ler, né? Um arquivo bem simples, apenas com a tag H1, vocês podem se referir ali à playlist de HTML que está aqui no canal, né? Então, tem um título, exemplo e um parágrafo apenas, tá? Então, a gente roda a aplicação, né? Você tem que se referir à porta correta, usada aqui nos nossos exemplos, desde a primeira aula, né? A gente entra no diretório da aplicação, ou seja, aqui está um conceito, né, de aplicação por pasta. E aí você roda o exemplo, dessa vez ele lê corretamente, ao contrário da aula anterior, ele lê corretamente o arquivo HTML, exemplo HTML, correto? E também colocamos aqui para mostrar, já devíamos ter feito isso há mais tempo, né? De mostrar qual que é o caminho lá do diretório. Deixa eu abrir aqui o fonte para vocês verem. É importante nesses nossos primeiros exemplos, essas primeiras aulas, o entendimento de uma aplicação Node.js ficar bem claro, tá? Então, criamos um server resposta, ele está aqui. Definimos a porta, deixamos essa aqui para chamada via console, ó, a porta 3000. E aqui colocamos o listen de acordo com a norma do IS Node, ou seja, Process Environment Port, tá? E ele coloca lá, a aplicação está em execução, isso vai para os arquivos de log, isso não vai para a console do seu navegador, que isso fique bem claro.
Então, como que fica o servidorzinho em resposta, né? Ele vai dar um read file em dirname, mandamos dar um console log no dirname, e vocês repararam, ó, ele realmente, né, o dirname está em program files, ou arquivo de programas, e snode www pasta read file, conforme mostrado aqui, correto? Depois disso, nós temos a checagem, tá? O callback checa se houve erro, tá? Então, se houve um erro, nós presumimos que pode ser o erro 500, né? Erro ao carregar o arquivo exemplo HTML, tá certo? Se voltar com erro, um read file, provavelmente o arquivo não existe, tá? Ele não está com erro por quê? Ele é um arquivo do tipo texto HTML. A leitura dele não faz checagem de sintaxe em tempo de HTML, em tempo de exibição em navegador, tá? Ele lê como um arquivo de texto plano, né? Depois nós vamos botar o plain aqui para vocês verem a diferença. Então, acrescentamos ao data dirname e mandamos imprimir o data, tá? Ele termina nos devolvendo o data. E imprime na console, né, o dirname. Isso vai para o arquivo de log. Correto? Vamos alterar aqui para texto plain. Só para vocês verem, né, a não interpretação pelo navegador das tags. Ó, vejam. Aí ele volta para nós, é exatamente o fonte com um arquivo de texto. Isso vai ser útil para vocês, tá? Na leitura de parâmetros, de arquivo e tal, programas mais complexos, né? Programas não, scripts mais complexos. Positivo? Então, voltemos aqui ao nosso HTML. E aí vocês verificam, né, que ele volta para a exibição normal, né, interpretando o HTML no navegador. Positivo? Mas o principal aqui foi mostrar a vocês, né, que é preciso ter um arquivinho web config, tá? E apontar aqui nas configurações que você precisa do read file JS. Bem, nós queremos uma compreensão completa aqui do que o arquivo web.config é capaz de fazer, qual a finalidade dele, como que ele é usado, tá? Então, eu vou ampliar essa tela aqui, porque é terrível demais essas letrinhas pequenas do Explorer, tá? Então, vou ampliar aqui. Então, vejam. Vai ficar bem grande. Eu tenho aqui a pasta readfile com o arquivo readfile mostrado no início, na primeira parte da aula. Tal. Agora eu estou acrescentando o hello.js. Em que isso vai influir no webconfig? Bernardo, como é que eu faço um webconfig para uma pasta que pode chamar duas scripts Node.js? Então, vamos aqui no webconfig para mostrar para vocês. Vejam. Vejam. O addName, aquele nome ESNode, que no primeiro estava só ESNode sem esse número, né? Ele não é nenhum nome mágico só porque o módulo se chama ESNode, não. Aqui é uma palavra-chave, tá certo? E vocês veem que a Microsoft já está preparando para outros tipos de módulos, tá? Aqui eu boto os patches, né? Vamos colocar um de do outro aqui para ficar bem nítido, né? E o que eu faço? Apenas os nomes têm que ser diferentes. Pode ser qualquer nome. Banana, laranja, né? Quiabo, qualquer coisa. Kiwi. Mas o patch precisa acrescentar um JavaScript, uma script JavaScript,
que esteja aqui dentro da pasta. Então, está feito isso, tá? Então, nós podemos ter mais scripts executáveis aqui, sem problema algum, tá? Então, isso é a construção do webconfig. Então, vejam, eu chamei tanto localhost 8888 readfile.js, como chamei também na mesma pasta readfile o hello.js. Então, eu vou transcrever esses dois endereços, né, aqui para vocês verem, tá? Em uma nova página, correto? Para vocês poderem ver os dois endereços, tá? Na primeira aula eu defini que o application pool dentro do IS, né, do Node.js, na porta 8888, nesse diretório default que está em Program Files, www. Correto? Vamos lá. Tamanho 26, não sei se está dando para vocês enxergarem. Tamanho 48 demais. Vamos botar 36. Pronto. Esse é o primeiro endereço, tá? Vejam, na pasta readfile. E agora, na mesma pasta, vou colocar o endereço utilizado para o hello, que está na mesma pasta, correto? Então, vamos colocar aqui. Correto? Então, tá aqui, ó. Tamanho do fonte. Para ficar tudo igualzinho, vamos utilizar a ferramenta pincel. Positivo? Então, sem conflito nenhum. Positivo? Aí, na mesma pasta readfile, dois arquivos, ó. Hello.js e o readfile.js, definido em webconfig. Nenhum conflito. Eu estou indo para frente, indo para trás, mostrando de novo, para vocês fixarem. Olha aí, ó. Não tem problema nenhum. Então, nós estamos com um mecanismo poderoso na mão para fazer, o primeiro objetivo nosso é fazer um chat, né? Antes dele, uma comunicação entre duas telas, diríamos, né? Duas aplicaçõezinhas rodando, tá? Para, finalmente, a gente fazer um chat. Mas nós vamos bem devagar para que vocês tenham uma compreensão bem clara da coisa, de como que funciona, tá? Porque os cursos de Node.js que tem por aí são muito confusos. Eles já começam com scripts enormes, tá? O cara digitando desde o início da aula, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer isso. Não, tem que mostrar pequenos fragmentos para vocês terem compreensão completa. Positivo? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência, né? Esse é o final da nossa aula 3.